Ele era bombeiro e ateu quando ouviu uma voz nas chamas e encontrou a criança que todos haviam desistido de procurar, e foi aí que tudo mudou na sua vida. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. Capitão Marcos Antônio de Souza não acreditava em Deus. Não acreditava em milagres, em anjos, em vida após a morte, em nenhuma das histórias que sua mãe católica tentará lhe ensinar durante a infância. 28 anos como bombeiro haviam cimentado essa descrença de uma forma que ele considerava inabalável. Havia visto coisas demais. Corpos carbonizados de famílias inteiras, crianças que não puderam ser salvas a tempo, pais que se atiravam em chamas para tentar resgatar filhos já mortos. Se existisse um Deus, pensava Marcos, ele era cruel ou indiferente, e nenhuma das opções merecia sua adoração. Seus colegas de corporação sabiam de seu ateísmo e o respeitavam. Marcos nunca foi do tipo que debatia religião ou tentava converter ninguém. Simplesmente não participava das orações que alguns faziam antes das missões, não frequentava as missas de ação de graças quando salvavam vidas, não dizia graças a Deus quando as coisas davam certo. Dizia graças ao treinamento, graças à equipe, graças à sorte. Para ele, o universo era regido por física e química, não por divindades. Aos 52 anos, Marcos estava a 3 anos da aposentadoria. Tinha planejado tudo meticulosamente, uma casinha no litoral, uma lancha pequena para pescar, manhãs tranquilas sem sirenes ou chamados de emergência. Sua esposa, Denise, já havia escolhido os móveis. Seus 2 filhos adultos prometiam visitar todo o verão. A vida após o Corpo de Bombeiros estava desenhada com a precisão de um projeto arquitetônico. Ele não sabia que uma única noite mudaria tudo. O incêndio no edifício Amanhecer começou às 11h40 da noite de uma sexta-feira de agosto. O prédio era um conjunto habitacional popular de 12 andares na zona leste de São Paulo, abrigando mais de 200 famílias. As causas, descobririam depois, foram um curto-circuito na fiação antiga combinado com materiais de construção baratos e inflamáveis. A combinação perfeita para uma tragédia. Quando Marcos chegou com sua equipe, o prédio já era uma coluna de fogo que iluminava o céu noturno como uma tocha macabra. Moradores corriam para fora em pânico, alguns em chamas, outros carregando crianças, outros simplesmente gritando. O caos era absoluto. O calor era infernal mesmo a dezenas de metros de distância. Os protocolos foram acionados imediatamente. Equipes de resgate, ambulâncias, polícia para controle de perímetro. Marcos coordenava as operações com a eficiência fria que havia desenvolvido ao longo de quase 3 décadas. Não havia espaço para emoção naqueles momentos. Emoção matava. Precisão salvava. As primeiras 2 horas foram de resgate intenso. Bombeiros entravam e saíam do prédio trazendo sobreviventes, enquanto outros combatiam as chamas com jatos de água que pareciam patéticos diante da magnitude do fogo. O prédio estava condenado, todos sabiam disso. A questão era quantas pessoas conseguiriam tirar de lá antes que ele desabasse. Foi por volta das 2 da manhã que uma mulher se aproximou de Marcos. Ela estava em estado de choque, o rosto coberto de fuligem, os olhos vidrados. Segurava um cobertor vazio nos braços, embalando como se fosse um bebê. Minha filha, disse ela, a voz estranhamente calma de quem já passou do desespero e chegou a um lugar além. Minha filha ainda está lá dentro. Apartamento 407. Ela tem 4 anos. O nome dela é Lívia. Marcos sentiu o peso daquelas palavras como uma âncora no peito. Apartamento 407 significava 4º andar. O 4º andar já havia sido declarado inacessível há 40 minutos. O fogo era intenso demais, a estrutura estava comprometida, nenhuma equipe poderia entrar com segurança. Senhora, nós estamos fazendo tudo o que podemos. Mas o 4º andar. Ela está viva, interrompeu a mulher com uma certeza irracional. Eu sei que ela está viva. Ela se escondeu no banheiro. Eu disse para ela se esconder no banheiro se alguma coisa acontecesse. Ela é uma menina obediente. Ela está lá, esperando. Ela está esperando alguém ir buscar ela. Marcos havia tido essa conversa antes. Dezenas de vezes.
Pais que se recusavam a aceitar o inevitável, que precisavam acreditar que seus filhos ainda estavam vivos mesmo quando toda evidência apontava o contrário. Era parte do processo de luto, ele sabia. Negação. A primeira fase. Senhora, eu sinto muito. Eu realmente sinto. Mas não há como acessar o quarto andar com segurança. Seria suicídio enviar uma equipe lá. A mulher não gritou, não implorou, não entrou em colapso. Apenas olhou nos olhos de Marcos com uma intensidade que o fez desviar o olhar. Então você está dizendo que minha filha vai morrer porque ninguém é corajoso o suficiente para ir buscá-la. Não era uma acusação. Era uma constatação. E Marcos não tinha resposta. Os minutos seguintes foram dedicados a outras emergências, outros sobreviventes, outros dramas. Mas as palavras daquela mãe não saíam da cabeça de Marcos. Apartamento 407. Lívia. 4 anos. Escondida no banheiro. Ele tentou se concentrar no trabalho. Coordenou mais resgates, organizou o transporte de feridos, manteve contato com o comando central. Mas algo estava errado. Algo dentro dele não conseguia aceitar que haviam desistido daquela criança. Capitão, os engenheiros estão dizendo que o prédio pode desabar a qualquer momento, informou um de seus tenentes. Precisamos recuar todas as equipes. Marcos assentiu mecanicamente. Era o procedimento correto. Não se arriscavam vidas de bombeiros por estruturas condenadas. Era matemática cruel, mas necessária, não trocar uma vida possível por uma vida certa. E então ele ouviu. No início, pensou que era o crepitar das chamas, ou o gemido da estrutura metálica se retorcendo com o calor. Mas o som persistiu, e Marcos percebeu que era uma voz. Uma voz que não vinha de lugar nenhum ao seu redor, mas que soava clara como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. Ela está viva. Vá buscá-la. Marcos girou, procurando quem havia falado. Seus homens estavam ocupados com suas tarefas, nenhum deles próximo o suficiente para ter sussurrado qualquer coisa. A mãe de Lívia estava a dezenas de metros, sendo atendida por paramédicos. Não havia ninguém perto dele. Você está ficando louco, murmurou para si mesmo. É o estresse. É o cansaço. Mas a voz veio novamente, mais insistente desta vez. Apartamento 407. Ela está esperando. Não há muito tempo. Marcos fechou os olhos e respirou fundo. 28 anos de racionalidade, de ceticismo, de confiança apenas no que podia ver e tocar e medir. E agora estava ouvindo vozes? Era absurdo. Era insanidade. Era provavelmente um princípio de insolação pelo calor extremo. Mas quando abriu os olhos, viu algo que o fez questionar tudo em que acreditava. Havia uma figura de pé na entrada do prédio em chamas. Uma figura que brilhava de um jeito diferente das chamas ao redor, que parecia ser feita de luz em vez de fogo. Marcos piscou, esfregou os olhos, olhou novamente. A figura ainda estava lá. E estava olhando diretamente para ele. Não tinha rosto definido, não tinha forma clara. Era mais uma impressão, uma presença, algo que Marcos sentia mais do que via. Mas havia uma mensagem naquela presença, uma mensagem que ele entendia sem palavras. Siga-me. Os pés de Marcos se moveram antes que sua mente pudesse processar o que estava acontecendo. Ele caminhou em direção ao prédio, passando por seus homens que estavam ocupados demais para notar, passando pelos cordões de isolamento, passando por tudo o que a racionalidade dizia que deveria estar entre ele e aquele inferno. Capitão? Capitão, onde o senhor está indo? Era a voz do tenente Ribeiro, seu braço direito. Marcos não respondeu. Não conseguia responder. Seus pés continuavam se movendo como se tivessem vontade própria, carregando para dentro do prédio que todos haviam abandonado. O calor era insuportável. Mesmo com o equipamento de proteção, Marcos sentia como se estivesse sendo cozido vivo. A fumaça era tão densa que ele mal conseguia ver 2 palmos à frente. Mas a figura luminosa estava lá, sempre alguns metros à frente, guiando-o através do caos.
A escada estava parcialmente destruída, mas ainda transitável se você soubesse onde pisar. Marcos sabia. Décadas de experiência em estruturas comprometidas haviam lhe ensinado a ler os sinais de colapso iminente, a encontrar caminhos onde outros viam apenas destruição. Primeiro andar. Segundo andar. Terceiro andar. Cada degrau era uma batalha contra o calor, contra a fumaça, contra a voz racional em sua cabeça que gritava que ele estava cometendo suicídio. Quarto andar. O corredor era um túnel de fogo. As chamas lambiam as paredes, o teto, o chão. O calor era tão intenso que Marcos podia sentir a pele do rosto começando a queimar mesmo através da máscara. Seu tanque de oxigênio mostrava menos de 15 minutos de reserva. Apartamento 401. 402, 403. A figura luminosa parou diante de uma porta marcada com números que mal eram visíveis através das chamas. 407, aqui, disse a voz, clara como água em meio ao rugido do incêndio. Ela está aqui. Marcos chutou a porta. A madeira, enfraquecida pelo fogo, cedeu facilmente. O apartamento estava em chamas, móveis transformados em tochas, paredes derretendo. Mas havia um cômodo onde o fogo parecia menos intenso. O banheiro. Ele atravessou a sala em chamas, sentindo o calor penetrar através de seu equipamento de formas que não deveriam ser possíveis. Chegou à porta do banheiro e abriu. E lá estava ela. Liv estava encolhida dentro da banheira, coberta por toalhas molhadas. A mãe havia ensinado bem. A menina estava consciente, os olhos arregalados de terror, mas viva. Incrivelmente, milagrosamente viva. Moço, disse ela com uma vozinha que partiu o coração de Marcos, o anjo disse que você vinha me buscar. Marcos não teve tempo de processar aquelas palavras. Pegou a menina nos braços, envolveu-a com seu próprio casaco de proteção, e começou o caminho de volta. Seu tanque de oxigênio marcava menos de 10 minutos. O prédio tremia ao redor dele, gemendo como um animal agonizante. A descida foi um borrão de calor, fumaça e adrenalina. Marcos não se lembrava dos detalhes, apenas de seguir aquela figura luminosa que continuava à frente, guiando-o através de corredores que deveriam ser intransitáveis, escadas que deveriam ter desabado, saídas que deveriam estar bloqueadas. Quando finalmente emergiu do prédio com Lívia nos braços, o mundo explodiu em gritos e aplausos. Seus homens correram em sua direção, paramédicos tomaram a criança de seus braços, a mãe de Lívia gritava o nome da filha em um tom que misturava desespero e alívio. E então, menos de 2 minutos depois que Marcos saiu, o edifício amanhecer desabou. A estrutura cedeu em uma cascata de concreto, metal e fogo, colapsando sobre si mesma como um castelo de cartas em câmera lenta. O som foi ensurdecedor, uma explosão de destruição que fez o chão tremer. Uma nuvem de poeira e fuligem se ergueu, cobrindo tudo e todos ao redor. Marcos ficou parado, olhando para o monte de escombros que segundos antes era um prédio de 12 andares. Se tivesse demorado mais 2 minutos, estaria enterrado ali. Se tivesse chegado 2 minutos depois ao apartamento 407, Lívia estaria morta. A matemática era impossível. Os engenheiros confirmariam depois, não havia como alguém ter feito aquele percurso naquele tempo, não com aquelas condições. As escadas que Marcos havia usado estavam comprometidas além do ponto de segurança. O corredor do quarto andar havia desabado menos de 90 segundos depois que ele passou por ele. Tudo conspirava para que aquele resgate fosse impossível. Mas ele havia feito. Lívia estava viva. E Marcos não conseguia explicar como. Nos dias seguintes, ele foi tratado como herói. Entrevistas, condecorações, homenagens. O bombeiro que desafiou as ordens, que entrou em um prédio condenado, que salvou uma criança que todos haviam dado como perdida. A história viralizou, apareceu em jornais de todo o país, foi contada e recontada em redes sociais. Mas Marcos não se sentia como herói. Sentia-se confuso, perturbado, incapaz de conciliar o que havia experimentado com tudo em que acreditava. A figura luminosa. A voz. O caminho impossível através das chamas. A menina falando sobre um anjo que havia prometido que alguém viria buscá-la.
Ele tentou explicações racionais. Alucinação por inalação de fumaça. Efeitos do calor extremo no cérebro. Memória distorcida pelo trauma. Qualquer coisa que fizesse sentido dentro de sua visão de mundo. Mas nenhuma explicação se sustentava. Uma semana depois do incêndio, Marcos foi visitar Lívia no hospital. A menina estava se recuperando bem, com queimaduras leves que cicatrizariam sem deixar marcas significativas. Quando ele entrou no quarto, ela abriu um sorriso imenso. "Moço do fogo!" exclamou ela. "Você veio me ver!" Marcos sentou-se ao lado da cama, sentindo-se estranhamente nervoso na presença daquela criança de 4 anos. "Vim sim. Queria ver como você está." "Estou bem. O médico disse que vou poder ir para casa logo." "A mamãe está dormindo ali." Ela apontou para a mãe adormecida em uma poltrona no canto do quarto. "Ela está muito cansada. Ela chorou muito, mas agora está feliz." Marcos hesitou antes de fazer a pergunta que o atormentava há dias. "Lívia, você disse uma coisa quando eu te encontrei. Disse que um anjo tinha falado que eu ia te buscar. Você lembra disso?" Lívia assentiu com a naturalidade de quem fala sobre o café da manhã. "O anjo ficou comigo o tempo todo. Ele disse para eu não ter medo, que alguém ia vir. Ele cantou para mim quando eu estava com medo do barulho." "Como ele era, esse anjo?" A menina franziu a testa, pensando. "Ele era feito de luz. Não dava para ver o rosto direito, mas eu sabia que ele estava sorrindo. Ele era quentinho, mas não do jeito ruim do fogo. Do jeito bom, como o abraço da mamãe." Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A descrição correspondia exatamente ao que ele havia visto. A figura luminosa, sem rosto definido, irradiando o calor de uma forma diferente do calor das chamas. "E ele disse mais alguma coisa? Além de que alguém ia te buscar?" Lívia pensou por um momento. "Ele disse que você era teimoso. Que ia precisar chamar muito alto para você ouvir. Mas que você era bom. Que você ia fazer a coisa certa." As palavras atingiram Marcos como um soco. Teimoso. Era exatamente a palavra que sua mãe usava para descrever sua resistência à fé. "Você é teimoso demais para acreditar", ela dizia. "Deus vai ter que gritar para você ouvir." Ele saiu do hospital em estado de choque. Dirigiu sem rumo por horas, tentando processar tudo. Sua mente científica, racional, cética, lutava contra o que havia experimentado. Mas os fatos eram inegáveis. Ele havia ouvido uma voz. Havia seguido uma figura de luz. Havia encontrado uma criança que também havia visto a mesma figura. E havia saído vivo de uma situação que, por todas as leis da física e da probabilidade, deveria tê-lo matado. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 40 anos, Marcos rezou. Não foi uma oração formal, não foi nada que ele tivesse aprendido na infância. Foi apenas ele, sozinho em seu carro estacionado em uma rua escura, falando em voz alta para algo que não podia ver. "Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Eu não sei quem ou o que você é. Eu passei a vida inteira negando sua existência, e talvez você devesse estar com raiva de mim. Mas você salvou aquela menina. Você me usou para salvá-la, mesmo eu não acreditando em nada. E eu preciso saber por quê. Por que eu? Por que ela? Por que agora?" O silêncio no carro era absoluto. Não houve voz, não houve luz, não houve resposta sobrenatural. Apenas o som distante do trânsito e o bater do próprio coração de Marcos. Mas algo havia mudado. Algo dentro dele havia se deslocado, aberto, transformado. A certeza absoluta que ele carregava há décadas havia sido substituída por algo que ele não experimentava desde a infância: dúvida. E, junto com a dúvida, uma pequena semente de algo que ele relutava em nomear: esperança. Os meses seguintes foram de transformação lenta e muitas vezes dolorosa. Marcos não se tornou religioso da noite para o dia, não começou a frequentar missas ou a pregar sobre sua experiência. Mas começou a fazer perguntas que nunca havia se permitido fazer.
Começou a conversar com o capelão do corpo de bombeiros, um padre idoso que nunca havia julgado seu ateísmo. Começou a ler, a pesquisar, a explorar com a mente aberta que deveria ter mantido desde o início. Eu não sei o que acredito, confessou ele ao padre um dia. Eu vi algo que não consigo explicar. Mas aceitar que foi Deus, ou um anjo, ou qualquer coisa assim, significa aceitar que estive errado a vida inteira. E isso é difícil. O padre sorriu com a paciência de quem já tinha tido essa conversa muitas vezes. Você não estava errado, Marcos. Estava incompleto. Sua racionalidade, seu ceticismo, seu compromisso com a verdade, tudo isso é valioso. Mas a verdade é maior do que qualquer um de nós consegue abarcar. Aceitar que existe mais do que podemos ver não é fraqueza. É humildade. Lívia e sua mãe se tornaram parte da vida de Marcos. Ele visitava regularmente, acompanhou a recuperação completa da menina, tornou-se uma espécie de avô postiço para aquela criança que ele havia carregado através das chamas. A mãe de Lívia, uma mulher chamada Fernanda que havia perdido tudo no incêndio, encontrou em Marcos e sua família um suporte que a ajudou a reconstruir sua vida. No primeiro aniversário do incêndio, Fernanda organizou uma pequena cerimônia de agradecimento. Convidou Marcos, sua família, alguns vizinhos sobreviventes, o padre capelão. No quintal da casa simples que ela havia conseguido alugar com a ajuda de doações, ergueram uma pequena placa em memória das 23 vítimas que não haviam conseguido escapar do edifício amanhecer. Marcos foi convidado a falar. Ele, que nunca havia sido bom com palavras, que sempre preferira ações a discursos, ficou de pé diante daquele pequeno grupo e tentou expressar o que sentia. Um ano atrás, eu era um homem que achava que tinha todas as respostas. Achava que o mundo era simples, que tudo podia ser explicado, que não havia espaço para mistérios. E então eu entrei naquele prédio e descobri que estava errado. Ele olhou para Lívia, que sorria para ele com a inocência de seus 5 anos recém-completados. Eu não sei o que me guiou naquela noite. Eu não sei se foi Deus, um anjo, ou algo que nem temos nome para descrever. O que eu sei é que existe mais entre o céu e a terra do que minha filosofia conseguia aceitar. E que às vezes, quando desistimos de todas as explicações racionais, o que resta é simplesmente gratidão. Ele fez uma pausa, lutando contra a emoção que ameaçava tomar conta de sua voz. 23 pessoas morreram naquela noite. Pessoas que não tiveram a chance que Lívia teve. Eu penso nelas todos os dias. Penso se poderia ter feito mais, se poderia ter chegado antes, se poderia ter salvado mais alguém. E a resposta é que não sei. Mas sei que uma menina está viva porque algo maior do que eu me mostrou o caminho. E se existe algo assim, algo que se importa com uma criança de 4 anos escondida em um banheiro no meio de um inferno, então talvez haja esperança para todos nós. Marcos se aposentou no ano seguinte, conforme planejado. Mudou-se para o litoral com Denise, comprou a lancha pequena, teve as manhãs tranquilas que havia sonhado. Mas sua aposentadoria não foi o descanso vazio que ele imaginava. Tornou-se voluntário em programas de prevenção de incêndios, dava palestras em escolas, treinava jovens bombeiros. E sempre contava a história daquela noite. Não contava para convencer ninguém de nada. Contava porque era verdade, porque havia acontecido, e porque ele acreditava que histórias assim precisavam ser compartilhadas. Eu era o cara que não acreditava em nada, dizia ele. E se eu vi o que vi, qualquer um pode. Mantenham a mente aberta. O universo é muito maior do que vocês imaginam. Lívia cresceu saudável e feliz. Tornou-se bombeira aos 22 anos, para orgulho imenso de Marcos. No dia de sua formatura, ela procurou o velho capitão e o abraçou por um longo tempo. Você sabe por que eu escolhi essa carreira? Perguntou ela. Por quê? Porque naquela noite eu aprendi que existem pessoas que entram no fogo quando todo mundo está saindo. Pessoas que arriscam tudo para salvar desconhecidos. E eu aprendi que às vezes essas pessoas recebem ajuda de lugares que não conseguimos explicar. Eu quero ser esse tipo de pessoa, tio Marcos. Quero ser alguém que o anjo guiaria. Marcos sentiu as lágrimas virem, e dessa vez não tentou contê-las.
O bombeiro ateu que havia entrado em um prédio em chamas seguindo uma voz que não deveria existir, que havia encontrado uma criança que não deveria estar viva, que havia saído de uma estrutura que não deveria ter permitido sua passagem, finalmente entendia por que tudo aquilo havia acontecido. Não era apenas para salvar Lívia. Era para transformá-lo. Para abrir seus olhos. Para mostrar que a fé não era fraqueza, que acreditar no impossível não era loucura, que o universo era muito mais vasto e misterioso e cheio de graça do que ele jamais havia permitido imaginar. Na parede de sua casa no litoral, Marcos mantinha uma foto daquela noite. Não uma foto do incêndio, mas uma foto tirada depois, no hospital, dele segurando Lívia nos braços enquanto a mãe dela chorava de alívio ao lado. Embaixo da foto, uma frase que ele havia escolhido com cuidado. Eu não sei o que acredito. Mas acredito que fui guiado. E isso é suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo.